Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o padrão Chain of Responsibility, tá? Ou corrente de responsabilidade aí do Design Patterns. Beleza? Então bora lá. O padrão Chain of Responsibility é um padrão de projeto comportamental que permite que um pedido passe por uma cadeia de manipuladores. Cada manipulador decide se processa o pedido ou se encaminha para o próximo manipulador da cadeia. Tá? Se a gente ver aqui ficou errado, mas é passo 1, 2 e 3, tá? Mas se a gente ver aqui, a gente tem um passo, né? E ele vai processar o meu pedido e se ele encontrar alguma divergência nesse processamento, ele pode matar o processo aqui, ou ele pode dar continuidade ao meu processo, e a mesma coisa se aplica ao passo 2 e ao passo 3, e assim sucessivamente até o fim da minha cadeia de processos. Então imagina que eu crio uma lista de processos onde eu tenho ali um usuário que vai fazer login na minha aplicação, e o primeiro passo é verificar se esse usuário ele existe. O segundo passo é verificar se a senha desse usuário ela está correta. O terceiro passo é verificar se esse usuário ele não foi banido. E o próximo passo é dar acesso a esse usuário caso tudo esteja imperfeito, caso toda transação, né, esteja ocorrida de forma completa. Se o usuário ele não existe na base de dados, esse passo 1 ele pode parar por aqui e simplesmente não dar continuidade nos processos seguintes, tá? O passo 2, a mesma coisa, o passo 3 e assim sucessivamente. Se a senha dele estiver errado, ele pode parar o processo ali e falar, olha, senha incorreta, e parou, não segue os passos seguintes, tá? Existe um outro modelo que é o modelo de steps, só que o modelo de steps, ele não chama o próximo passo, tá? Necessariamente. O que acontece no modelo de steps é que você tem um retorno do meu passo anterior para ser inserido nele. Como assim? Se no meu passo atual você passa uma string e ele devolve o objeto, o passo seguinte ele tem que receber um objeto e retornar alguma outra coisa. O próximo passo ele tem que receber essa outra coisa que retornou do passo anterior. A diferença do Chain of Responsibility é justamente essa. Eu não tenho necessariamente que ficar passando o retorno do meu objeto, e sim ficar chamando o passo caso ele seja necessário. Tá? Então, bora ver um pouco do código? Então, pessoal, aqui eu tenho dois exemplos, tá? O Access Control e o Bread, né, que é pão. Então, aqui no meu Access Control, que é o primeiro exemplo que eu vou mostrar, eu tenho aqui alguns módulos, tá? O módulo Handler, a interface Handler, que ela tem aqui dois métodos, o setNext e o Handler. Eu tenho o Base Handler, tá? Que recebe um tipo Next, um tipo Handler, que vai ser uma variável, que eu passo aqui nesse next, que estou fazendo um override, e simplesmente eu vou setar aqui uma classe, né, que implementa o base handler para que ela seja atribuída essa variável. E aqui eu tenho um handler que vem aqui do meu handler, onde eu verifico se essa variável ela for diferente de nula, eu chamo o próximo passo, passando os atributos que eu estou chamando aqui. Se ela for nula, eu mato o processo e é isso. Tá? E aqui eu tenho três classes. A classe Access Control Handler, né, o controle de acesso, que ela recebe uma lista de usuários bloqueados, e se o usuário que eu passar aqui ele estiver na lista de bloqueados, o usuário bloqueado, ele retorna e para o processo por aqui. Ele nem continua o processo. Senão, ele dá o login bem sucedido. E ele tenta chamar o próximo passo da minha cadeia, tá? De responsabilidade. Eu também tenho aqui um Password Validation, né? Um validador de senha, onde eu vou passar para ele um map string, user password. Basicamente aqui é como se eu estivesse pegando usuário de banco de dados, né? Então eu tenho o usuário, eu tenho a minha senha. E eu verifico, né? Eu vou pegar o usuário, que é a minha chave, e vou verificar se o valor que veio da chave, que seria a minha senha, é igual à senha que meu usuário passou bem aqui.
Se isso for diferente, né, ou seja, se for falso aqui, ele vai dar uma senha incorreta, se não, ele chama o meu próximo passo. E aqui eu verifico se o usuário ele existe, tá? Então, dentro da minha lista de usuários, que eu posso pegar do banco, que eu vou passar aqui, eu vou verificar se o usuário que veio na requisição, ele existe na minha lista. Se não existe, o usuário não existe, ele para aqui o processo, se não, ele chama o próximo passo da minha cadeia de responsabilidade. Veja que eu estou chamando super render, né? Ou seja, eu estou chamando esse método, mas a minha base render. Por quê? Porque aí eu vou verificar o seguinte: o próximo método ele é nulo? Ah, ele não é. Então eu posso chamar esse método render no meu próximo objeto, tá? Então aqui eu criei uma lista de usuários. Eu tenho Alice, Bob e Charlie, tá? Eu tenho também um map, setando aqui um dicionário, né, um map de usuários e de senhas. Eu tenho aqui um set de usuários bloqueados. No caso aqui o Charlie está bloqueado. E aqui eu tenho um render, né, que é a minha interface, recebendo o user exist render, passando os usuários. Por quê? Porque o meu user ele pede uma lista de usuários aqui no construtor, tá? O meu password ele pede uma lista de hash map e o access controller ele pede a lista de usuários bloqueados. Tá? Seria como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó, user exist render, pega lá no banco a lista de usuários que são cadastrados, faça um acesso ao banco de senhas, ou verifica lá no banco quais usuários que são bloqueados aqui na nossa aplicação. Então, esses caras, eles têm que ter acesso a essas informações. Feito isso, o user, ele vai dizer, olha, quando for invocado, o próximo método que eu tenho que chamar é o método de validação de senha. Então, eu chamo o setNext, passando o password validator. E a senha, ela vai falar, olha, quando eu for chamada, se tiver tudo certo, o próximo método que eu tenho que chamar é o access controller, que vai verificar ali se o usuário está bloqueado e vai dar o acesso ao usuário caso dê tudo certo, tá? E aqui eu vou falar, ó, user exist, né? E ele vai checar cada um dos usuários que eu passar aqui para ele, certo? Vamos debugar isso aqui, eu acho que fica até melhor. Vamos entrar aqui em modo debug. Opa. Debug. Pronto. Então, eu tô aqui no render, tá? Vai chamar aqui o user exist, ele vai chamar esse setNext. Por quê? Porque ele vai setar nessa variável aqui aquele password. Pronto, ele setou e ele volta para cá. Mesma coisa ele vai fazer para o password. Eu estou setando o access control, tá? Então, quando eu chamo password.setNext, quando eu chamo esse password aqui, esse password, quando eu chamo esse super render vai chamar o access control, porque é a referência do access control que está dentro do password validation aqui, tá? E aqui, esse primeiro usuário é Alice, e assim Alice123. Eu chamei o render, esse render é de user exist, tá? Ele verifica se o usuário está contido na lista, está contido, e ele vai chamar o super render. Esse super render é basicamente o base render, tá? Que está sendo estendido pelo meu user exist, e ele vai pegar o próximo passo que foi setado. Qual é? É o password. Então ele vai chamar esse password bem aqui. Então ele chama o ponto render do meu password. E a mesma coisa o password vai fazer, vai verificar se a senha é igual. Bom, ele não deu senha incorreta, é igual, ele vai chamar o render. Então ele chama aqui, ó, o access control, você pode ver, access control. Ele verifica se é diferente de nulo, ele chama o render do access control. Pronto, entre aqui, verifica se o usuário está contido na lista de usuários bloqueados, vai dar um login com sucesso e vai chamar o próximo passo. Como o access control não tem passo nenhum, depois dele, ele mata aqui o processo. Vou soltar aqui o debug,
Opa. Soltar aqui. Pronto. E ele está falando que o primeiro usuário aqui deu acesso sucedido, o segundo ele está falando que a senha está incorreta, o terceiro ele está falando que o usuário está bloqueado, que é o Charlie, e o próximo ele está falando que o usuário não existe. Então, se vocês verem, pessoal, existe aqui uma responsabilidade, uma corrente de responsabilidade em que um vai chamando o outro. O usuário chama o validador de senha e o validador de senha chama o controle de acesso, tá? Então, basicamente, ele fica assim, verificar usuário, ele vai chamar o verificar senha, e o verificar senha chama o validar acesso. Nessa ordem. Bom, agora eu vou para o próximo exemplo, que é esse bread, que é o pão. E basicamente, pessoal, aqui é um exemplo de padaria, tá? Em que eu tenho um manipulador, que é a mesma coisa do handler, onde eu tenho o set próximo, um tratar massa, que recebe uma massa, um tratar ingredientes e um assar massa, onde eu vou receber uma lista de pães, uma lista de ingredientes, a massa e o set próximo, tá? Aqui no manipulador de base, eu simplesmente implementei o manipulador, tá? Estou recebendo uma variável que vai ser setada por esse set próximo. Então, toda vez que alguém chamar o set próximo, vai setar o valor nessa variável. E aqui eu estou fazendo um override nos métodos do meu manipulador. Então, se chamar o tratar massa, eu tenho que passar uma massa. E eu chamo o próximo, né, método do manipulador, chamando o tratar massa, passando a massa. Mesma coisa para ingrediente, então eu recebo uma lista de ingredientes, verifico se o manipulador é diferente de nulo. Se ele for, eu chamo o tratar ingredientes do manipulador, né, das classes que vão ser manipuladas. E assim sucessivamente. Assar massa, que eu vou receber uma lista de pães, né, pães crus, e eu vou chamar o assar massa. Aqui eu tenho as minhas classes, eu estou usando o systoutprint por uma questão didática, tá? Eu sei que quando você está num ambiente corporativo você não usa dessa forma, mas é mais para exemplificar o que acontece. Então, separar a massa, desculpa, ele vai iniciar, ele vai separar os ingredientes, ele vai verificar os ingredientes, tá? Deixa eu só... Ele vai verificar os ingredientes, ele vai enviar os ingredientes para a mistura e ele vai enviar aqui uma lista de ingredientes. Deixa eu só... Eu esqueci de colocar aqui. Ingredients.string.forEach system.out só para ele printar aqui os ingredientes da minha lista de ingredientes. Eu tenho aqui também um misturador, que ele vai falar, olha, misturando os ingredientes, preparando a massa, enviar a massa salgada para a cilindragem. Então aqui, pessoal, eu estou recebendo os ingredientes, mas como eu já processei isso, eu estou enviando para o próximo passo uma massa salgada, tá? E aqui na cilindragem eu estou recebendo a massa, eu vou cilindrar essa massa, eu vou enviar a massa para o boleamento e modelagem. Então, boleamento e modelagem, eu tenho aqui, eu recebo uma massa, eu coloco ela para descansar, eu estou modelando os pães e eu passo aqui uma lista de pães para o meu assar. E no meu assar massa, eu verifico se a minha lista estiver vazia, não há pães para assar, se não, assando pães. Aqui no meu cliente, eu faço uma lista de ingredientes, ó, farinha de trigo, açúcar, água, fermento e leite. Eu passo essa lista de ingredientes, pessoal, para dentro do meu tratar ingredientes, tá? Então, eu não passo diretamente no construtor, nesse caso, porque o meu separador, ele não tem que... Assim, da forma que eu fiz aqui, eu não estou fazendo um filtro de ingredientes para saber se o ingrediente está errado, se não está, nesse caso específico. Mas o meu separador, eu simplesmente instancio ele aqui, junto com as outras classes, mistura, cilindro, boleamento, todas elas do tipo manipulador, que é a minha interface. Então, o meu separador, ele estende de manipulador base, que implementa o manipulador, tá? Então, eu crio essas variáveis,
E simplesmente, quando eu chamar o separador, qual é o próximo da fila? É o misturador. Misturador, qual é o próximo cara que eu preciso chamar depois que você estiver pronto? Ah, é a cilindragem. Cilindragem, qual é o próximo cara que eu preciso chamar? É o boleamento e modelagem. E boleamento e modelagem, qual é o próximo? É o assamento, né? Tem que assar a massa. E aí simplesmente eu chamo um separador, tratar ingredientes, passando a minha lista de ingredientes. Posso até pegar e colocar aqui, ó. Passando a minha lista de ingredientes aqui. Quando eu rodo isso, esse é o resultado que eu tenho, pessoal. Prontinho. Então, ele está falando iniciando, separando ingredientes para fazer o pão, verificando ingredientes. Então, farinha de trigo, açúcar, água, fermento e leite. Enviando ingredientes para a mistura. Misturando ingredientes, preparando a massa, enviando massa salgada para a cilindragem. Recebendo massa salgada, cilindrando massa, enviando massa para boleamento e modelagem. Recebendo massa para boleamento, boleando massa, colocando massa para descansar. Modelando pães, assando pães. E pronto, processo finalizado. Porém, eu posso colocar verificações no meu processo caso algo aconteça que eu não queria que tivesse acontecido. Por exemplo, aqui no meu separador, eu posso simplesmente vir aqui e fazer um if ingredientes.contains, colocar aqui melhorador. Se não contém o melhorador, eu posso vir aqui e falar, olha, está faltando o melhorador e dar um return. Dessa forma, caso na minha lista não tenha um melhorador, ele vai travar a minha aplicação aqui e não vai dar continuidade nos processos da minha lista de responsabilidades. Olha lá, está faltando um melhorador. Então, se eu vir aqui e colocar um melhorador, ele deve continuar o fluxo completo. Prontinho. Então, pessoal, é isso, tá? Falamos aqui um pouco sobre Chain of Responsibility, né? Cadeia de responsabilidade, onde eu crio aqui uma cadeia de responsabilidade, onde uma função vai depender da outra, do que a outra chamar, mas não necessariamente essa função ela tem que chamar a próxima para dar continuidade no processo, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.